advogada. Eu sou advogada formada desde 2013, mas estou atuando desde 2021, desde o ano passado. A gente vai passar um pouquinho aqui para vocês sobre o INSS digital. O que é o INSS digital? Eu vou compartilhar a telinha aqui para ficar mais fácil para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Aqui, ó. Aqui, quando esse material, gente, é padrão da OAB São Paulo, tá? Da comissão. A gente algumas vezes foge um pouquinho dele, mas não muito. De início, o que eu gostaria de pedir para vocês? Para estarem seguindo o Instagram do Direito Previdenciário, que é a Comissão do Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Tem ótimas publicações, sempre atualizadas, são dicas muito boas que ajudam a gente no dia a dia. Então, quem tiver condição, acessa o Instagram, passa a seguir, que provavelmente vocês vão gostar. Mas antes da gente entrar aqui falando do INSS digital, a gente tem que prestar atenção e tomar bastante cuidado com algumas coisas que é bem recente na nossa vida e afeta também o advogado, ele tendo CNPJ ou não. O que é isso? É a LGPD. Por quê? A gente tem que tomar cuidado com os dados que nós utilizamos, nós manipulamos. Até pouco tempo atrás, eu lembro de colegas estarem falando que utilizava consulta pelo WhatsApp, recebia a senha, acessava o CNIS, acessava lá o do médico e dava uma consulta pelo WhatsApp, inclusive recebendo a senha. Com a LGPD, eu acredito que isso não é viável, nós temos que tomar um pouco mais de cuidado com esse uso. Inclusive, o ideal é a gente pegar um termo de consentimento do nosso cliente para que a gente possa utilizar a senha deles. E a senha dele não é para usar como padrão, nós temos que usar o nosso INSS digital, através do GERID ou do SAG. A senha do segurado do nosso cliente vai ser a exceção. Já aconteceu vezes que o SAG estava fora do ar, o GERID estava fora do ar, mas o meu INSS estava funcionando. Então, a gente acessa pelo meu INSS do cliente e cumpre uma exigência, por exemplo. Mas isso tem que ser a exceção. Por quê? Nós podemos ter algum problema com relação a esse uso indiscriminado. Eu aconselho, inclusive, a gente colocar em contrato que a pessoa autoriza e que tipo de dados que nós vamos ver. Até porque a senha do INSS do segurado, ele não é só do INSS. Ele pode acessar imposto de renda, restituição do imposto de renda, CNH digital, transferência de veículo, carteira de trabalho, seguro-desemprego. Inclusive, o Exército utiliza também para o cadastro das pessoas que praticam e compram armas a título de atiradores esportivos. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ter uma surpresa desagradável no final. O INSS digital já estava sendo implantado há algum tempo e a pandemia fez com que fosse praticamente a única ferramenta do advogado ter acesso ao INSS. E é um acordo de cooperação entre a OAB, tem algumas outras entidades que têm também esse acordo, não é só a OAB. E isso daqui é para todo o Brasil, só que cada estado faz o seu acordo com o INSS. Então, alguns trabalhos que nós temos aqui não tinha até recentemente em outros estados. Teve uma alteração recente que juntou vários serviços e que isso ia unificar e ser o Brasil inteiro. Confesso que eu só acesso o INSS digital daqui de São Paulo, então eu não sei como estão nos outros estados. Mas é bom a gente ter esse conhecimento. Uma coisa bem importante que a gente tem que ter em mente, que o INSS digital engloba o meu INSS e o INSS SAG, GERID e o guichê virtual.
Para que nós possamos ter acesso a essa ferramenta, essa plataforma do advogado, nós temos que fazer um cadastro junto à OAB São Paulo, entrando no site, vamos utilizar o token, fazer a assinatura. Em média, demora 10 dias. Lá no site da OAB estão falando que demora 30, mas está saindo mais rápido. Teve um acúmulo de inscrições paradas. A minha, por exemplo, demorou quase 8 meses para sair, mas diz que isso foi regularizado. De qualquer forma, o prazo que a OAB pede são de 30 dias. Para que o advogado possa se cadastrar no INSS digital, ele tem que estar em dia com as mensalidades, com a anuidade da ordem. Ele não pode estar em débito e não pode ter sofrido alguma penalidade também, ou processo no TED. A partir do momento que a gente faz a inscrição no site da OAB para termos acesso ao INSS digital, nós vamos receber um e-mail automático informando o que foi feito. Após ser deferida a nossa inscrição, a gente recebe um e-mail para a senha. A senha ela tem uma validade bem curta, salvo engano, de 24 horas. Se perder esse período, você consegue acessar novamente através do link e trocar a senha. O INSS é quem faz esse cadastro, tá? É a Dataprev, não é a OAB. A OAB, ela recebe as nossos pedidos de cadastro no INSS digital e, posteriormente, encaminha para a Dataprev. A Dataprev vai verificar se a gente preenche os requisitos para ter acesso. Preenchendo, nós vamos ter acesso a essa plataforma. Eu diria que o INSS digital seria o PJE do advogado, seria o estágio do advogado, porque a gente não precisa mais sair do escritório para ir até a agência do INSS. Casos raros que precisamos. Mas, assim, e como a gente estava falando no começo com a doutora Helenir, precisamos, mas não tem agências praticamente atendendo, são muito poucas. E também só estão atendendo mediante agendamento, tá? Uma coisa importante, que se a gente precisar de ir até o INSS, faça o agendamento, porque senão chegaremos lá e o segurança vai mandar a gente voltar. Sequer vamos ver a carinha do servidor, tá bom? O INSS digital tem 2 endereços, o SAG e o GERID. O SAG, ele vai ser descontinuado. Inclusive, a pedidos de aposentadoria não faz mais pelo SAG. Ele já aparece lá a mensaginha para acessar o novo endereço, que é o novo requerimento. E como ele não está sendo atualizado, é uma plataforma que, por exemplo, a gente não consegue cumprir exigência mais. Ele está parado, não tem mais atualização nenhuma, e então, em breve, ele vai deixar de existir realmente. Nós temos que nos acostumar, então, a utilizar o novo requerimento, porque a gente tem os nossos queridinhos, né? Alguns a gente gosta, outros não. Eu prefiro o SAG, ele tinha uma carinha mais bonitinha, mas não dá para usar no momento. Aqui tem alguns benefícios que a gente pode fazer através do SAG, tá? E do GERID, inclusive a autenticação de documentos. Esses dias eu fiz uma mancada de não autenticar os documentos. Aí o INSS fez uma exigência falando para a doutora Estela Luciana, etc. e tal, autenticar a documentação. Eu vi, autentiquei, aí no dia seguinte saiu a concessão do benefício. Então, são algumas coisinhas assim que às vezes passa e que isso atrasou em um dia a concessão do benefício para o meu cliente. Mas, assim, a gente tem que se policiar para utilizar essa plataforma, porque ela é muito boa e interessante que, se você der entrada pelo INSS do cliente, pelo meu INSS, o benefício vai demorar mais para sair. Se você utilizar essa plataforma do INSS digital, do acordo técnico, esse benefício ele vai naquela fila da antiga ACP, o atendimento exclusivo para o advogado. Não tem muita diferença, porque o INSS tem muitos benefícios parados em análise
mas diz que ganha alguns dias aí, tá? Quando a gente for cadastrar no INSS digital, a gente tem que ficar atento para o e-mail, colocar um e-mail que a gente vai estar utilizando. Por quê? O INSS, ele vai estar informando para a gente da movimentação processual. Porém, nem sempre ele vai estar fazendo isso. Helenir, um minutinho só que eu já te passo aqui como que a gente vai estar acompanhando, tá joia? Um minutinho só que inclusive tem uma telinha mais na frente de como a gente faz os acompanhamentos pelo Geride. Mas pelo acordo técnico, o que acontece? Ele fala que o INSS não tem a obrigação de comunicar o advogado. No meu caso, eu nunca peguei um que eu não tivesse sido comunicado, mas eu já ouvi vários colegas da minha subseção falando, olha, estava em exigência e o INSS não me avisou. E tem uma coisa bem interessante, quando nós vamos clicar para fazer o requerimento, se deseja acompanhar pelo 135 ou por e-mail, tá? Se a gente clicar em não, o INSS vai ter que nos comunicar de outra forma. Eu nunca cliquei em não porque eu tenho medo do resultado futuro, que a gente não sabe o que vai acontecer, tá? Pelo INSS também, pelo guichê... Espera aí, gente, voltando. Pelo INSS digital, a gente consegue agendar o guichê virtual. O que é esse guichê virtual? É um atendimento com o servidor do INSS, que ele é treinado para atender o advogado. Diz a lenda que eles escolhem os servidores que têm mais tato no lido com o advogado, que tem gente que não gosta, tá? Eu lembro de quando eu trabalhava no INSS, tinha servidor que morria só de saber que tinha que atender um advogado. Então, esses servidores que atendem hoje no guichê virtual, eles são selecionados e treinados para fazer esse atendimento. Inclusive, recentemente teve na OAB São Paulo uma reunião com esses servidores, INSS e a comissão para aparar qualquer aresta e deixar uniformizado esse atendimento. Vamos ver se a gente consegue ter aí resultados melhores, né? Mas esse servidor vai fazer alguns serviços, não são todos, que inclusive depois a gente mostra para vocês quais são os serviços que estão disponíveis para o guichê virtual. Esse guichê virtual, a gente vai ter 20 minutos de atendimento. Normalmente a gente recebe o link falando que são 30, mas não é. E o servidor, ele pode atender mais de um caso. Quando eu vou fazer o guichê virtual, o que eu faço? Eu deixo as pastinhas separadas no computador, já com procuração, RG do cliente, tudo digitalizado, colorido. Acabou, eu falo, e aí, você pode ver outro caso? Ele fala que pode, eu já encaminho para ele ou para ela, e eles vão estar fazendo andamento. O máximo que eu consegui verificar com um atendimento do guichê virtual foram 4 casos. Interessante também que a gente consegue fazer a senha do segurado, desde que a gente tenha procuração, tá? A gente pode fazer por aqui. Eu já tinha falado anteriormente que se a gente perdeu a senha ou o prazo, tem um e-mail aqui, eu já salvei ele para eu trocar. E a gente utiliza o e-mail de cadastro, aquele que no dia que nós fizemos o nosso cadastro lá no site da OAB, para termos acesso ao guichê, ao INSS digital, nós vamos receber aí a senha para trocar. Tem muita gente que fica desesperado quando perde e não sabe como trocar, e inclusive deixa de utilizar o INSS digital e passa a utilizar o Meu INSS. O Meu INSS é para ser exclusivamente do segurado, porque tem as informações pessoais dele aí e o acesso é muito amplo. Acessa, inclusive, os serviços do eGov. Eu já tinha falado lá no início que, inclusive, o Exército está autorizando para o porte de armas para recreação esportiva.
seguro, desemprego, carteira de trabalho, carteira de vacinação, CNH digital. Esses dias eu recebi no meu e-mail informando que foi efetuada a transferência do seu veículo, placa XYZ. Não era meu veículo, não era, e era de um cliente que eu não consigo contatá-lo para falar, vamos trocar a senha, um cliente antigo, vamos trocar o e-mail, vamos trocar os dados. Então, não é bom a gente ter esse tipo de acesso à informação, até porque a gente pode ter um problema no futuro aí por uma besteira, de graça. O INSS, a parte de plataforma digital, é feita pela Dataprev. A Dataprev é uma empresa que faz esse trabalho para o INSS. Quando o sistema está ruim, a gente tem que xingar a Dataprev, não o INSS, porque eles que têm essa dificuldade aí. E quando a gente acessa o INSS digital, a Dataprev consegue monitorar tudo que a gente faz. Inclusive, o meu INSS também, a Dataprev consegue verificar de onde foi o acesso através da IP da máquina. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí a utilizar as senhas dos nossos clientes. Normalmente, quando eu vou utilizar, eu mando uma mensagem, eu ligo e falo, olha, eu preciso aqui de utilizar a sua senha, ok? Ele fala, ok, eu acesso, falo, já utilizei. Se quiser trocar, pode trocar. Depois, se eu precisar, eu entro em contato novamente. Mas, assim, é um risco que a gente está correndo de utilizar. Por quê? Há casos que chegaram até o Tribunal de Ética informando que houve o uso indevido da senha do INSS. Então, a gente não pode, vamos dizer, dar moleza para o azar, senão a gente daqui a pouco pode ter um problema que não era a intenção de ter, que era para ser evitável. Deixa eu ver aqui. Recentemente, eu acho que todos devem estar se lembrando que houve um bloqueio das senhas de vários advogados. O estado de São Paulo foi um dos lugares onde teve maior número de pessoas bloqueadas. Inclusive, é o estado onde tem o maior número de pessoas, de advogados cadastrados. E o INSS emitiu uma portaria, demorou muito para a gente descobrir, tá, gente? Porque entrava no sistema e ele falava que houve um erro no processamento. Várias pessoas só descobriu quando começou a ser veiculado nas redes sociais que isso estava se tratando do bloqueio. Aí virou aquele forféu, na linguagem mais popular, os pessoal todos desesperados, algumas pessoas conseguiram o desbloqueio rápido, outras não. O que a Dataprev e INSS alegou e por que a gente deve cuidar? Que eram acessos simultâneos em várias máquinas. Então, quem tem colaboradores que utilizam o seu token ou a senha, tomar cuidado para que eles não utilizem no mesmo horário e para evitar esse bloqueio. Tem essa portaria aqui que é bem interessante, depois a gente dá uma lida nela sobre como que deve ser feito os cuidados para a gente estar utilizando o INSS digital. Gente, está tudo bem até aqui? Ou melhor, gente, vocês estão aí? Eu já tinha falado antes que o INSS não tem nenhuma, aqui a OAB não tem nenhuma ingerência sobre esse processo, tá? Que tudo depende da Dataprev. Então, demora um pouco. Eu fui bloqueada, eu não sabia por quê. O que eu fiz? Vou te falar, vou falar para vocês o que aconteceu e por que eu acho que eu fui bloqueada. Eu utilizava a mesma senha do INSS digital, a senha do e-mail. Foi a única coisa que nas questões que eu respondi estava compatível. Então, eu troquei a senha, não utilizo mais, para evitar qualquer constrangimento aí da gente ter que falar para o cliente, olha, eu perdi um prazo porque a minha senha estava bloqueada.
Não vai ser bacana isso para a gente. Mas se alguém tiver com alguma dificuldade, de acesso, faz tempo que não está conseguindo, tem o e-mail da OAB aqui, tem um telefone. Normalmente quem atende é o CAI, que é uma pessoa maravilhosa que vai atender prontamente e passar as orientações necessárias. Se ele estiver lá, viu, gente? Faz alguns dias que eu não ligo. Então, assim, para a gente não ficar esperando muito tempo, porque eu achei que eu estava tendo problema no sistema. Eu tive esse desprazer aí de ter bloqueada. Outra coisa que o pessoal está falando, que bloqueou a senha do INSS, foi aqueles aplicativos, não, programas de busca e acompanhamento de processo. Há alguns programas que buscam não só da justiça, mas o também... Espera um pouquinho, gente, eu sou monotarefa. Mas também os do INSS. Então, quando eles entravam no INSS pela sua OAB e fazia a pesquisa, eles acharam que era uma invasão, que era no sistema de segurança. Só um minutinho. Helenir, só um momentinho que daqui a pouquinho a gente esclarece todas as dúvidas, ok? Quando a gente vai fazer, aqui a parte já do INSS cliente, do nosso segurado. Quando ele nos procura e ele não tem senha, o que é ideal a gente orientar? Orientar a fazer a senha, orientar a criar essa senha ou até ajudar. Não colocar nosso telefone nem nosso e-mail para contato, inclusive, como eu já havia falado antes, por causa da LGPD e da variedade de acesso que a gente tem através da senha do INSS, que é a mesma do EGOV. O que a gente pode fazer, o que eu tenho aqui hoje no escritório, meu contrato, a gente coloca para a pessoa que vamos acessar o site do INSS em casos de necessidade para fins de cumprir exigências, se for o caso, e também acesso ao processo, porque muitas vezes não vem a carta de concessão no processo concedido, no processo de aposentadoria, por exemplo. Então, para isso daí e para o extrato. Há alguns clientes que a gente fala, olha, entra lá no caminho tal, tal, tal e faz isso. Eu tenho até a colinha para ensinar o pessoal a fazer. Fui fazendo os prints da tela, mas nem todo mundo consegue. Aí eles acabam me autorizando a pegar esses documentos aí, carta de concessão e extratos de crédito. Gente, alguma dúvida até aqui? É isso mesmo, Jaqueline, eu também peço para ele autorizar, assinar. Inclusive, eu tenho um modelo que eu utilizo, que eu peguei de um curso que eu fiz pago. Eu utilizo aquele. Da Iene eu não peguei ainda, que já estava utilizando antes, então eu utilizo aquele. Mas a gente tem que tomar cuidado e se resguardar realmente, porque o que é fácil de acontecer e pode acontecer é dar errado as coisas. E a gente não está aqui para resolver problema que a gente poderia ter evitado. Então, a gente fica tentando aí evitar os maiores números possíveis de problema. Gente, se vocês quiserem ligar o microfone para falar alguma coisa, não tem problema, tá? Eu estou à disposição. Olá, Regina, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Deixa eu passar aqui a telinha. Ô, Elenir, deixa eu perguntar, seria isso daqui que era a sua dúvida lá no começo, a consulta dos requerimentos? Elenir? Depois, se ela responder aqui para a gente volta. Esse daqui é o novo requerimento, é o GERID, é o que está sendo usado por enquanto e deve ser usado. O outro que eu falei, que era o SAG, que vai estar sendo desativado, a gente está evitando de utilizar. Depois, então, você me fala, Elenir, qual que era a sua dúvida, por favor.
Aqui, ó, a gente entra, coloca aqui os atendimentos à distância. Atendimento à distância vai aparecer tudo que a gente tem. Processo de aposentadoria, pagamento não recebido, isenção de imposto de renda. E atendimento presencial são os guichês virtuais que a gente faz. Aqui, a gente consegue, eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas tem um campinho aqui que a gente coloca ou o nome da pessoa, ou o CPF, ou então o número do protocolo, ou a situação, para a gente ver os nossos processos listados. Eu costumo colocar os que são, assim, que a gente tem que zelar mesmo, são os que estão em exigência, porque tem prazo. Então, todo dia eu acordo, venho para o... Não, não acordo. Deixa essa parte quieta. Todo dia eu venho para o escritório, eu chego aqui, eu já acesso o INSS quando ele está funcionando e vejo se eu tenho algum processo de exigência. Porque eu tenho um pouco de receio de não receber a comunicação. Então, a gente faz esse levantamento todos os dias. Num cantinho aqui, a gente tem as notificações. Nessas notificações, toda a atualização é colocada aqui. Foi concluída, foi colocada em exigência, foi colocada em análise, aparece aqui, tá bom? É bem importante a gente estar dando uma olhadinha também nesse caso aqui, todos os dias, para ver se não passa nada. Oi, Lenir, eu não estou tendo dificuldade pelo Geride. Depois, se você quiser, a gente faz aí uma reunião individual com a pessoa que está tendo dificuldade para ver na onde é. Pode me chamar pelo Meet, a gente marca para ver na onde que está tendo. Mas se for o caso, daqui a pouquinho você me passa também aonde que é o que está acontecendo. Porque ninguém reclamou para mim ou chegou ao meu conhecimento, nem no grupo da OAB que o pessoal está tendo dificuldade, tá ok? Eu acho, doutora, que o que acontece quando as pessoas dão entrada, o advogado dá entrada direto pelo INSS do cliente, não vai aparecer mesmo no Não Geride. vai, não vai aparecer. O INSS do cliente é a última alternativa que a gente tem. Se algum dos nossos colegas deu entrada pelo INSS do cliente, ele acessa o INSS do cliente, tem uma abinha lá, meus, como é que chama? Procurador? Não, primeiro ele vai nos meus pedidos, ele vai no pedido que está em aberto, aí tem a abinha procurador, ele cadastra o CPF e o nome dele, ele confirma e isso vai automaticamente para a plataforma do advogado. E aí sim vai aparecer as notificações para ele. Eu aconselho fazer isso, porque você vai ficar acessando todo dia o e-mail do o meu INSS do cliente para estar acompanhando. E, gente, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Fugindo do assunto, falando de guichê virtual. Eu fiz um guichê virtual, agendei um guichê virtual para um cliente de São Paulo. Beleza, estava agendadinho. O INSS não mandou o link. No dia, eu fiquei esperando, acessei o meu INSS do cliente e ele havia mudado o e-mail, tinha colocado o meu e-mail lá nos dados, meu telefone para receber o link, ele havia colocado o e-mail dele. Ele recebeu o link, eu não. Eu achei assim uma aberração, nunca tinha ouvido falar. Aí eu marquei de novo e falei, meu querido, não muda, pelo amor de Deus. Ele não mudou e deu certo. Eu nem sabia que isso era possível, mas o cliente recebeu o link, porque dias antes ele entrou lá e trocou na parte de segurança, ele colocou o e-mail dele, e aí foi para o meu requerimento. Pelo menos eu acho que foi isso, tá? Foi uma coisa inédita que tinha acontecido. Quando o advogado está cadastrado como procurador, aparece essa listinha aqui para gente dos nossos processos. Tem várias páginas, a gente vai colocando aqui, clicando uma, duas, três, e a gente espera que tenha muitas, né? Para a gente ter acesso ao andamento do processo. E também a gente pode filtrar pelo CPF, pelo nome,
pela situação. Eu costumo filtrar pela situação do benefício, análise concluída e exigência, que é o que eu mais tento cuidar. Quando a gente vai dar entrada aqui no INSS, esse daqui é o SAG. Deixa eu ver se esse é o SAG mesmo. Espera aí. Esse daqui é o SAG. Quando a gente vai dar entrada por um ou por outro, o SAG agora não dá mais entrada de benefício de aposentadoria, tá? Ele vai mandar aí para o outro link. Quando a gente vai dar a entrada, o ideal é a gente colocar em cada caixinha aqui o documento que eles estão pedindo. Termo de representação, termo de procuração. Tem uma que a gente pega lá no site do INSS, que é o termo de representação e autorização. Há servidor do INSS que nem liga se aquilo está no processo. Há servidor do INSS que, se não tiver, ele vai mandar você assinar e falar para que serve. Oi, Helenir. Oi, doutora. Eu sei que eu estou interrompendo, mas... Não, sem problema. Oh, aqui eu estou no escritório, ela deu uma piscadinha na minha luz, eu tive que voltar. Mas peço desculpas, doutora. A dúvida de alguns colegas que às vezes eu recebo aqui, lá no GERID, no novo requerimento, existe aquele sininho onde ele passa para nós as exigências, e alguns colegas, doutora, ainda têm dificuldade de visualizar. Por isso que eu perguntei. Vamos ver se eu consigo acessar o GERID aqui em tempo real para vocês. Isso, doutora. Ó, esse é o meu GERID em tempo real. Tem os requerimentos. Tem um pouquinho, viu, gente? Porque, como eu falei para vocês, eu estou trabalhando com... Deixa eu te falar, como que eu poderia falar? A minha autorização de acesso no INSS Digital saiu em julho desse ano. Antes, quem fazia todas as coisas era meu sócio, porque eu não tinha acesso, então ele que fazia tudo. Então, talvez... Oi, você consegue mostrar aí? A minha aqui está aberta. Alguns colegas andaram me perguntando, eu não consigo ver, tem exigência. Por isso que eu falei, mostrar essa tela aqui, ó, onde tem o sininho, as notificações do que os nossos colegas ou dos andamentos do nosso processo aqui. Eu não percebi se no material da doutora tem essa informação. E às vezes eles me ligam aqui, doutora, eu coloco no vídeo e falo, olha, um colega advogado, igual auxiliando o passo a passo para ele, aqui dentro, porque eles não conseguem, ainda estão com dificuldade de que aqui, neste sininho que tem logo abaixo o nosso nome, algumas exigências que foram através do GERID ficam aqui. Entendi. Ó, mas as exigências que estão aí, elas vão estar aqui também. Isso. Então, na verdade, eu não utilizo o sininho, tá? Ó. Eu tenho passado para eles alguns caminhos que são mais fáceis, doutora, porque nós temos vários colegas e é um pouco mais, são analfabetos digital e nem todos conseguem acessar. O pessoal, assim, está se acostumando, porque principalmente o que eu vejo, os advogados que atuaram no INSS até 2017, 2018, eles eram acostumados a pegar aquela pilha de papel, ir no balcão do INSS, colocar lá e o servidor se vira. Era muito comum a gente atender esse tipo de coisa. Inclusive, não é falando dos advogados, nem falando mal, pelo amor de Deus. Tinha advogado que só sabia fazer isso. Levava, se ia dar certo, ok, sorte dele. Se não ia, meu amigo, acabou por aqui o meu atendimento. Então, foi uma época que eu conheci muitas pessoas que realmente tinham dificuldade. Hoje, até a gente tem, gente, assim, dificuldade nessas coisinhas mais novas. Como eu falei no começo, eu estou apanhando do Canvas. Todo dia eu levo uma surra dele. Eu estou fazendo um contrato aí bonitinho que eu acho que vai demorar uns 40 anos para sair. Mas, assim, a gente tem que estar orientando o pessoal
a utilizar o INSS digital, porque talvez a pessoa também está falando, olha, não está aparecendo a exigência do meu cliente, mas eu dei entrada, ele deu entrada no INSS do No cliente. INSS do cliente, exatamente. Isso, aí ele tem a ferramenta dele, mas ele não utiliza e ele não vai ter acesso às informações. Por exemplo, já imaginou se o cliente recebe o comunicado de uma exigência? E viu esse e-mail e vai falar, o que é isso? E guardou lá? O prazo já foi. O prazo já foi. E até a contagem do prazo, tá? Por quê? Recebeu no e-mail do segurado. O segurado não te falou nada. O prazo vai começar a contar. Ele abriu, vai começar a contar. Então, a gente tem que deixar o INSS do cliente, o INSS, o meu INSS, para ele utilizar. A gente vai utilizar quando for a exceção. Uma coisa que eu faço, inclusive, quando eu vou analisar um benefício, um caso novo, análise inicial. Eu já pego o extrato do CNIS, do ano civil, as relações previdenciárias só com os vínculos, pego tudo. Aí falou, olha, se você quiser trocar a senha a partir de agora, pode. Por quê? Que eu faço também, doutor. Porque eu não quero ficar com uma senha. Hoje mesmo uma cliente fez e falou assim, olha, a doutora trocou minha senha? Eu falei, não, a sua senha, se a senhora não usou, é a mesma daquele dia do atendimento. Não troquei. Porque, assim, eu não vou trocar a senha, eu não posso, a gente não deve fazer isso. Até pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a gente pode arrumar um problema grande. Mas verifica com essas pessoas que estão tendo dificuldade, doutora, se eles estão, inclusive, utilizando o INSS da plataforma do advogado ou o meu INSS, ensina eles a fazer a pesquisa lá pelo nome. Pelo nome é muito chato, demora muito. Você coloca, por exemplo, Brígido, vai colocar o B, ele pensa 3 horas, aí depois vai o R e você cansa. Então, assim, o que eu prefiro é pelo status. Status, Oi? doutora? Eu faço mais pelo CPF, doutora. Pelo CPF? Isso, o meu funciona bem pelo CPF. Doutora, a outra pergunta que estão me fazendo aqui é aquele acordo de cooperação técnica, OAB e INSS, pelo site do INSS, o seu advogado ainda pode e deve continuar encaminhando a documentação por lá. Pode, doutora, sim. Esclarecer? É aquele onde a gente faz o nosso cadastro, certo? Exato, aonde faz o cadastro. Isso, pode sim. Pode sim, para fazer o cadastro. Aconteceu qualquer coisa de errado com a sua, por exemplo, bloqueio, aí tem um e-mail específico. Tem um e-mail específico. Fazer solicitação, pedido de benefício, aposentadoria em modo geral, não é mais pelo site da OAB, sempre pelo novo requerimento do INSS. OAB-SP. Deixa eu procurar aqui. E é onde nós fizemos o cadastro. Isso, aqui tem os links, viu, gente? Mas eu vou falar para vocês, eu particularmente não utilizo esses links daqui. Eu salvei na barra de favoritos os 2 links, um eu coloquei SAG, o outro Geride, e utilizo aqui. Uma coisa bem legal, não sei se acontece com vocês. O SAG, no meu computador, ele funciona pelo Google Chrome, e o novo requerimento só funciona pelo Firefox. Eu sou exatamente assim, doutora. Esses questionamentos que eu tenho feito aqui para a doutora, porque nós passamos a divulgação, outras aulas, material de como utilizar, mas alguns colegas que se adaptaram muito bem através do site da OAB, eles continuam insistindo em fazer o requerimento por aqui. E não mais os requerimentos de benefício. Isso mesmo, doutora. Clica, entra com um token, e aí o que acontece? Eles querem continuar fazendo a solicitação por aqui. Nós conseguimos fazer a solicitação do requerimento do benefício por aí,
mas na hora de fazer o acompanhamento, doutor, ele vai todo para o gerente, aí o advogado não consegue fazer o acompanhamento sequencial em caso de recurso das turmas. Mas olha só, o SAG e o GERID são a mesma coisa, só muda a forma de chegar até lá. Exato. E eles querem. A pergunta é: posso continuar fazendo pelo site da OAB? Olha, Ou pelo novo requerimento? Pelo que eu estou vendo aqui, esse site da OAB é o antigo, deixa eu ver se é o mesmo endereço. Espera aí, gente. SAG GERID. Ele entra com o mesmo endereço. Eu nunca utilizei isso daqui. Se esse daqui for o SAG, pela carinha dele, parece ser o SAG, deve ser descontinuado em breve. Então, eu acredito que é melhor a gente já migrar para o outro, para o novo requerimento. Gente, mas é muito trabalho. Você entra no site da OAB, vai lá em serviço para procurar isso, salva o link. Ó, esse daqui é o novo requerimento, esse aqui é o GERID, tá? Perfeito. É o GERID, só que ele não funciona no Chrome. Se eu abrir aqui pelo outro, provavelmente ele vai funcionar. Ele vai abrir. Por quê, doutora? Nós temos tido alguns questionamentos e quando nós dizemos aqui para o pessoal, olha, será descontinuado ou com o tempo deixará de existir essa forma de acesso? Os colegas perguntam por quê. Então, por isso que nós estamos aproveitando esse momento do Bicheiro virtual para falar para os colegas advogados que com o tempo é muito mais rápido, é muito mais prático ele acessar direto lá pelo novo requerimento do que usar o caminho através da OAB, do site da OAB. Então, já aproveita e a gente vai divulgar para esses colegas o caminho melhor, que é o GERID. Aqui, sendo descontinuado, ele não terá mais acesso. Aqui ele abre e é um novo requerimento, tá? O site da OAB já está atualizado e não está com o endereço do SAG mais. Só que assim, eu particularmente eu acho muito difícil, eu tenho que entrar no site da OAB, procurar os serviços, procurar o INSS digital. Eu acho que a gente demanda muito tempo, e tempo hoje é uma coisa que nós não temos. Mas assim, o que ele... Mas olha só, o que a gente colocar, deixa eu ver se eu consigo abrir o outro aqui. Gente, se tiver ruim, vocês me avisam, por favor. Esse é o SAG. Deixa eu ver se ele vai abrir. Ó, nesse daqui eu pouco uso, mas ele não tem sininho. Se a gente for aqui, requerer benefício, por exemplo, vamos na aposentadoria por tempo de contribuição. A diferença entre os dois, para que os colegas entendam essa diferença? A diferença entre os dois é a forma de acesso e a diferença é a Dataprev quer unificar todos num sistema só. Inclusive, eu acho que vai se chamar PAT. Para ele ficar mais parecido possível com o GET, que o GET, que o INSS utiliza. E esse daqui, a Dataprev parou de atualizar. E por isso que a gente não consegue cumprir exigência. Esse requerimento aqui, por exemplo, de aposentadoria, já não faz mais por aqui. Deixa eu ver se faz alguma outra coisa por aqui. Ó, o da pessoa com deficiência, acordo internacional, ele ainda faz. Então, ele está não está sendo atualizado, por isso que a pessoa não vai conseguir. Eu, particularmente, eu gosto mais dessa carinha. Eu acho ela mais interessante. Quando a gente vai fazer um benefício, eu acho ele mais bonitinho. Mas a gente não tem como escolher a Dataprev que está fazendo isso e ela vai manter somente o GERID. Inclusive, algumas tarefas que estão nessa plataforma, elas não vai mais existir daqui a pouco. E o colega que faz o INSS, doutor, ele precisa entender que não será mais este caminho.
Então, tem feito, mas vai deixar de existir? Vai. Vai deixar de existir. Exatamente. E é melhor a gente começar a se acostumar a utilizar agora, porque se deixar para daqui a um tempo, a gente vai apanhar. Outra coisa, doutora, o advogado, ele faz a solicitação através dessa plataforma, mas as manifestações, exigências e tudo mais vai para o gerente e ele tenta localizar aqui as que têm exigências, tem prazo, já está na fase de recurso, e ele não consegue, porque toda a informação não está vindo mais para essa plataforma. Sim. Ela está indo para o jurídico. Então, a gente esquece LGPD no momento, pelo amor de Deus. Olha só, esse caso aqui está em exigência. Aqui ele aparece que está em exigência, tá? Mas se eu fosse anexar algum documento, eu não consigo. A exigência aqui é para a pessoa comparecer na agência. Se fosse, antigamente ele permitia, a gente vinha aqui, colocava um monte de coisa, clicava em enviar e ele ia. Hoje não é possível mais. Se fizer isso daqui, o INSS vai entender outra coisa. Aqui, ó, tem gente que começou a cumprir exigência por aqui. Vem aqui e coloca o documento que precisa, uma carteira de trabalho. O INSS não vê isso, tá? Ele vai entender que não foi cumprida a exigência. Perfeito, doutora. Era isso que eu queria que ficasse claro para quem está vendo hoje, acompanhando a gente, para quem vai assistir a aula gravada depois, e por este caminho, daqui a pouco não será possível. Não será possível. Utilizar esse caminho aqui não vai ser possível em breve. Em breve. E que ele precisa se adaptar, porque alguns que me ligam aqui no meu privado, algumas perguntas que me vêm aqui, é neste sentido. E eu acabo, às vezes, tentando entender a dificuldade do colega e auxiliando. E eu fiquei um tempão aqui num caso específico aqui, e o colega estava na plataforma errada. Até descobrir isso, ele tentar me passar a informação e eu descobri, demorou um pouquinho. Então, a gente deixando claro nas aulas que essa plataforma, ela ainda existe, você consegue fazer alguns requerimentos, mas a parte de exigência e recursos não mais. E aí os colegas não estão conseguindo, mas eu fui para o gerente, eu vou responder por lá a minha exigência, e o meu recurso, vou protocolar, ele vai dar sequência. Neste processo que eu dei entrada pelo site da OAB, a resposta é sim. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, para ficar claro aí para quem está assistindo. Eu espero que tenha contribuído e respondido algumas perguntas que me vieram aqui. Eu espero, doutora, que a gente tenha ajudado e não complicado, tá? Não, podemos retomar? Podemos, doutora. Olha só, uma coisa bem importante. Deixa eu abrir novamente aqui a minha caixinha de coisinha. Vamos fazer um novo requerimento. Deixa eu ver se está funcionando, né? A aposentadoria. Vamos pegar uma aposentadoria por tempo de contribuição. Gente, essa letrinha está miudinha. Eu estou achando que já escureceu e eu não dou conta mais de enxergar. Ó, vou fazer com o meu. Não vou fazer não, porque eu não tenho tempo ainda, tá? Adoraria estar aposentada. Ocorreu um erro. Aqui, gente, é uma demonstração ao vivo do INSS sendo o INSS, tá? É muito comum acontecer isso. Já que aconteceu isso, a gente está falando do erro, quando a gente tiver uma exigência para cumprir e tiver dando erro, vocês printam a tela, vai printando, vai printando, vai printando. Mas toma cuidado, por quê? Talvez ficou instável o sistema das 8 às 4, voltou das 5 às 6. O INSS pode não entender que a gente não cumpriu a exigência porque o sistema estava instável. Quando aconteceu uma instabilidade na metade do ano muito grave, que ficou vários dias ruins, até à noite eu tentava entrar para cumprir a exigência, para evitar que a gente tivesse uma surpresa desagradável com relação aí a não conseguir cumprir. Não tivemos problemas, tá? Mas o que eu ia mostrar para vocês
É que o INSS hoje está utilizando seria uma análise primeira automática, não é o servidor que faz isso. Não sei se vocês já viram, benefício que a gente dá a entrada, 15 minutos depois está lá, concluído. Aí você olha o resultado e fala, nossa, o INSS foi eficiente. Não, foi indeferido. Mas para a gente evitar essa análise automática, o que a gente deve fazer? Pegar lá naquelas caixinhas, documento do segurado, colocar a identificação dele, CTPS, colocar CTPS, PPP, colocar. Aí depois que a gente coloca toda essa documentação, a gente vai colocar em avançar e vai aparecer uma relação de vínculos que a pessoa tem. Se por acaso tiver algum vínculo que não está na carteira de trabalho, algum carnezinho que não entrou, principalmente os antes de 1985, desculpa, o que a gente faz? Vai lá e coloca adicionar vínculo. Colocou esse adicionar vínculo, é para impedir que o sistema indefira automaticamente, tá? Pode ser que tenha algum indeferimento ainda, mas reza a lenda que isso daí já vai tirar da automação daquele robozinho que já vai indeferir de plano. Bom, eu já tive vários casos, principalmente de LOAS. Estou dando entrada em LOAS, o LOAS está falando que não tem nada no CNIS, e o robozinho indefere de cara. Eu não sei mais o que fazer nesse caso. Aqui a gente já mostrou um pouquinho antes, tá? As telinhas e essas perguntinhas. Esse daqui é o antigo sistema, é o SAG. Esse daqui é o SAG. O Geride, ele vem numa linha única aqui, separado, bonitinho, bem engraçadinho ele. Então, a gente prefere, para dar preferência, gente, apesar de estar nesse material, o SAG, a utilização do novo requerimento, que é o Geride, para a gente evitar surpresas e problemas e já ir acostumando a utilizar ele. Quando a gente vai consultar recurso, na verdade eu não gosto dessa sequência do material, tá, gente? Mas fica só entre nós. Quando a gente vai consultar recursos no INSS, é possível consultar pelo Geride? Não, ele vai ficar lá recebido, análise pelo INSS, mas a gente só vai conseguir ver o recurso através desse site Consulta de Processos. Uma coisa bem interessante é que quando a gente vai se cadastrar como procurador, colocar também no recurso o nome, o nosso CPF. Por quê? A gente consegue ver através do nosso INSS. A gente entra lá e vai aparecer esse requerimento para a gente. Teoricamente é para aparecer, tá? Se não aparecer, vocês pegam, fala do caso, a gente entra, senta e se for, leva até para a comissão estadual para ver o que está acontecendo, para reportar erros aí para o INSS. Tem naquele mês que eu falei que teve bastante problema, foi aqui, gente. Inclusive, esse incidente grave de 12 de abril, ele se perdurou por muito tempo. Ah, eu fiz caca, tá? Ah, eu não sei onde eu estava. Alguém sabe me dizer? Espera aí, gente, eu vou voltar. Aqui, doutora. A doutora estava falando... Era aqui? Daqui a gente já passou. É isso. Aqui a gente já passou. Sim. A gente estava falando dos recursos, certo? Isso, exato. Do recurso. Então, cadastra, gente, o CPF de vocês no recurso para vocês estarem acessando. Porque senão a gente tem que consultar esse consulta processo INSS através do senha do segurado, tá? E aqui onde eu estava falando, com aquele mês que teve bastante problema, foi aqui, olha, e algum desses incidentes, eles duraram um mês inteiro. Se a gente entrar e abrir, ele foi um só que durou 20 dias praticamente. Então, a gente tem que estar aí bem atento, e se for o caso, tem esse site aqui da OAB Federal, que lá está, a gente consegue imprimir as certidões com as instabilidades, tá? Os números do chamado que a data prévia abriu.
Vamos falar mais um pouquinho do guichê virtual, a gente já tinha falado alguma coisa antes, né? Mas o guichê virtual é o atendimento específico do advogado com um servidor do INSS. Esse servidor, são 22 hoje no estado, eles são selecionados a dedo, porque eles têm que ter empatia com o advogado, eles têm que ter um conhecimento bem amplo sobre tudo, porque a maioria dos casos que a gente tem dúvida vai levar, então ele não pode saber só atualização, só emitir senha, ou só falar, vou dar andamento no recurso, né? Então, é um servidor que ele é capacitado para esse atendimento. Antes do horário, antes do dia agendado, mais ou menos 2 dias, a gente recebe um link. Nesse link, vem falando que a gente tem uma reunião, tem um sim, um não e um talvez. É para confirmar. O que já aconteceu? Inclusive comigo. Eu não confirmei, tá? Eu recebi o link, ok, deixei passar. No dia da reunião, eu entrei. Adivinha? O servidor não foi. Eu acredito que ele tenha entendido que não houve confirmação da reunião. Mas, assim, agora eu confirmo todas, não tive mais problema. Semana passada, dia 24, eu tive um atendimento, o servidor não entrou. O servidor não entrou, eu esperei 10 minutos, ele não foi. Mais ou menos, era cedinho, tá? Ó, o guichê virtual, gente, é 7 horas da manhã até às 11. Eles querem que o advogado levanta cedo para ir para o guichê virtual. Então, tem que estar preparado para acordar de madrugada. Inclusive, eu tenho amanhã 7 horas da manhã. Mas, brincadeiras à parte, né? Esse guichê virtual, ele é feito para o advogado, tá? O advogado que está cadastrado realmente lá no INSS, que já recebeu a senha. Eu não posso passar, por exemplo, para o meu estagiário. Eu agendo, é a minha OAB e falo, olha, estagiário, agora você vai fazer o atendimento. Ele vai entrar com o meu token? Não pode. É só realmente o advogado que fez o agendamento. Já tinha falado no início que dura em média 20 minutos, há alguns servidores que se estendem 2, 3 minutinhos a mais. E quando sobra tempo, e o cliente, volta tudo. Quando sobra tempo, o servidor, depende do servidor, ele fala, tem mais algum que gostaria de tratar? Eu já deixo ele prontinho na pastinha com CPF, RG e a procuração, para que eu possa entrar com aquele caso também. Mas isso depende do servidor. Já teve servidor que me atendeu e mal fez o que eu estava pedindo. Imagina se fosse pedir para um segundo atendimento, né? Aqui, que não seja... Na estagiário, já tinha falado, vamos pular. Hoje, acho que algumas pessoas entraram um pouquinho mais tarde e a gente não falou, talvez eles não tenham pego o momento que a gente falou que o advogado, para se cadastrar no INSS Digital, ele tem que estar em dia, ele não pode ter, inclusive, nenhuma penalidade, tá, gente? E pelo GERID, quando aquele novo, né, um novo requerimento, no momento que a gente faz o agendamento do guichê virtual, a gente já consegue colocar a procuração, a nossa OAB e o documento do segurado. E quando eu vou para o atendimento, eu costumo colocar já no bloco de notas o que eu quero. Ah, eu quero que faça tal coisa. Já deixo lá para passar para o servidor, inclusive pelo chat. Porque muitas vezes ele vai ter que digitar no requerimento dele o que a gente está querendo. Se você já manda um resuminho, facilita para ele. Facilita para ele e a gente ganha tempo até para passar para um próximo cliente. Aqui já tinha falado, tá, dos 22 servidores. A regra, isso aqui é bem interessante. A regra do guichê virtual é que o servidor atenda com a câmera aberta. Esses dias eu fui ser atendida por uma servidora, eu não me lembro a agência, se eu não me engano era de Cerquilho. Ela estava home office, tá participando da SEABS e depois foi trabalhar direto na PS. Quando eu fui atendida por ela no home office, ela abriu a câmera. Quando eu fui atendida por ela na PS,
Ele me falou, olha, eu vou ter que ficar com a câmera fechada, porque ou eu abro a câmera ou eu te atendo, porque os dois não dá, a internet aqui não dá para isso. Mas se isso acontecer, continue o atendimento normal. O ideal é a gente perguntar, quem que está atendendo? A agência, matrícula. Normalmente eles informam, tá? Eu nunca tive problema com relação a isso. Já ouvi relatos de colegas advogados falando que o Google Meet ou o Teams não funcionou e o servidor fez o atendimento pelo WhatsApp através de videochamada. Mas aí depende de cada servidor, tá? Não tem uma regra específica. Essa telinha que a gente está vendo aqui, ó, é o Geride, tá? É o que a gente mais utiliza para o agendamento. Vem aqui, coloca o CPF da pessoa, a sua OAB, o seu... Aqui, gente, ó, deixa eu ver como é que eu faço. Aqui, onde fala celular, é seu, é do advogado, é e-mail do advogado. Porque se você colocar o e-mail do cliente, quem vai receber o link é o cliente não pode fazer o guichê virtual. Aqui as telinhas bonitinhas, ó, lembra da LGPD que nós falamos? A gente tomou cuidado de tampar, inclusive aqui, ó, o CPF do advogado, o nome e os dados, tá? A gente tem que tomar todo esse cuidado também na nossa vida profissional aqui dentro do escritório, para não termos problema. O guichê virtual, o agendamento dele, ele é específico para a agência de São Paulo Centro. Se eu quiser fazer um agendamento para a agência de Campinas, não tem o agendamento para Campinas. Até eu acho interessante isso, porque vai falar, olha, o servidor de Campinas, ele atende super bem, vai ter um movimento muito grande, um agendamento muito grande. Então, é interessante isso, ficar atento na hora porque que for agendar. Vai ser sempre São Paulo Centro. Olha aqui, aparece, ó, quando a gente tenta para outro lugar, aparece essa mensagem, tá bom? Que não tem vaga. Aqui tá foi um dia provavelmente excepcional que fizeram isso, porque tinha um monte de dia e um monte de horário. Normalmente, nem sempre é assim. E como eu falei para vocês, olha que bonitinho, 7, 7h30, 7 horas, o mais tarde aqui, 11h30. Mas, gente, mas isso ainda é importante não, isso é a título de curiosidade, tá? Vamos receber um e-mail de confirmação, aquele que eu falei para vocês, que é importante a gente falar que sim, já deixa, ele vai para a agenda automática do Google, para quem usa, aí depois eu ainda coloco para ele ficar me despertando a cada 5 minutos, para me lembrar. É uma coisa bem importante. Ah, isso aqui que eu falei para vocês, aparece aqui no slide, tá bom? É bom a gente confirmar. E depois, no dia que a gente vai lá comparecer, já deixar tudo bonitinho, selecionado, para que a gente possa fazer o maior número possível de atendimento. Olha só, esses dias a subcomissão de relação com o direito, subcomissão de relação com o INSS, foi questionar que o número de vagas está insuficiente porque a demora está muito grande. O INSS apresentou uma estatística que 25% dos advogados que marcam o guichê virtual não comparecem. Então, se a gente for não comparecer, falar, olha, resolvi esse problema, não vou ter como, pega, desmarca, cancela. Só que isso tem que ser feito com bastante antecedência. Até 4 dias antes, porque senão essa vaga não volta para a agenda para um outro advogado, um outro colega pegar, tá bom? Aqui a gente já falou, se eu não comparecer, quando o servidor não comparece, o que a gente faz? A gente agenda de novo. Não adianta a gente espernear muito, porque tem a possibilidade de abrir um chamado no Radar, que é uma app da Comissão Estadual do Direito Previdenciário que monitora essas ocorrências. Mas, se a gente abrir esse chamado, a gente vai tomar ciência, o INSS vai tomar ciência, vai falar, olha, o servidor no dia não podia vir porque estava internado. Ok,
mas eles não vão conseguir resolver o nosso problema. Então, não houve o agendamento, não conseguiu ser atendido por falta do servidor, agenda. Abaixa o app do Radar, da OAB, vai lá e coloca a ocorrência, que a pessoa não foi. Coloca o seu nome, o nome do segurado, o CPF, a data, o horário, o número do protocolo. Deixa bem explicado e bem completo para que o INSS e a OAB consiga ver o que aconteceu. Porque se eu falar, olha, o servidor não apareceu, agendamento, 7h15 da manhã, pronto. Quem que vai saber qual que era o servidor, quem que era o agendamento? Então, não vai conseguir, tá, joia? A gente tem que estar sempre tomando esse cuidado aí. A gente já tinha comentado anteriormente que houve aí até atendimento pelo WhatsApp. Também já tomei consciência de que houve atendimento por telefone, por ligação. Então, o dia que eu vou fazer um guichê virtual, eu deixo o meu celular do lado, aqui, olhando para ele, porque se o servidor não entrar, eu falo, deixa eu ver se tocou. Se for número estranho, eu já atendo, porque pode ser que ele esteja com alguma instabilidade, tá? Aqui, ó, algumas coisas importantes são os endereços que a gente pode estar salvando lá na barrinha de favoritos do nosso computador para estar acessando. E a forma como a gente vai estar acessando. Espera aí, gente. Eu falei isso para vocês já? Eu já falei para vocês sobre o recurso que a gente não consegue acessar? Acho que eu comentei, né? Aqui é o radar da OAB, tá? Aquele aplicativo. A gente vai lá na lojinha do nosso celular, faz o download. É bem simples, bem tranquilo. Eu usei só uma vez, eu recebi e-mail depois falando que a minha solicitação foi atendida e tal, mas eu já tinha agendado uma nova, tá? Olha aqui, eu acho que isso eu não comentei, talvez não tenha comentado. Quando a gente vai querer saber sobre recurso, o guichê virtual não serve para isso. Mas se você tiver com um recurso parado na agência lá há muito tempo, sem ser encaminhado para o CRPS, o guichê virtual, ele serve para isso. Então, é possível a gente agendar e falar com o servidor, olha, está parado aqui há tanto tempo. Diz ele que vai fazer um e-mail e comunicar a pessoa responsável. Eu já fiz isso, tá? Com uns 2 meses com um caso meu e até hoje permanece no mesmo lugar, tá, gente? Eu acredito que sejam algumas lendas que a gente ouve aí para falar, mas talvez algumas pessoas tenham conseguido. O que eu consigo fazer pelo guichê virtual? A gente não vai ficar lendo aqui, mas uma das coisas que eu mais usava era a pontuação para aqueles casos de... Gente, eu me perdi de novo. Parei. Era a pontuação daqueles casos de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade da pessoa com deficiência. Porque o INSS concluía o requerimento da pessoa, concluía o benefício e estava lá e pronto. Só que você não sabia o que foi enquadrado, o que não foi considerado, o período que foi e se foi. Então, a gente entrava lá e pedia isso. Recentemente, teve uma portaria nova do INSS que mudou. Lá pelo site, a gente consegue fazer esse pedido. Em cópias de documento, ele vai perguntar se trata-se de laudo, a gente vai conseguir fazer. Aqui a gente já passou. Atendimento presencial, é aquilo que eu tinha falado para vocês no começo. O guichê virtual e o INSS digital veio para substituir isso daqui, que é aquela CP que, se eu não me engano, surgiu em 2017. Eu não lembro o tempo certinho dela, mas acho que foi 17 e 18. Inclusive, eu atendi o pessoal nessa época. E então, a gente tem que priorizar essa ferramenta de trabalho da gente. Reabertura de tarefa, gente, eu vou falar para vocês, eu nunca consegui, tá? Eu acredito que seja uma outra lenda.
eu estou com um agendamento agora que vai ser presencial no INSS, ele tem um nome específico, eu acho que é atendimento especializado, que a gente pode ser que o servidor consiga aqui, tá? Tem essa portaria que fala o que é erro grosseiro. Na verdade, para mim, um erro grosseiro pode ser muitas coisas, mas para o INSS, até onde eu sei, o que eles estão reabrindo são aquelas tarefas que são encerradas automaticamente. Estava tudo certo, toda a documentação, e o INSS indeferiu. Aquela que o INSS indefere com 5 minutos após a entrada, tá? Tem também esse 0800 135 0135, para o advogado. Quando nós formos falar com alguma coisa, pedir, por exemplo, um acerto de vínculos, podemos fazer por aqui, que não tem essa tarefa no guichê virtual e nem tem ela na plataforma do INSS digital. Então, a gente pode fazer por aqui, a gente liga, fala quem é você, nome, e a OAB, o atendente do INSS, vai abrir a tarefa, ela vai aparecer no INSS do segurado, no meu INSS, e vai aparecer para a gente também na plataforma do Geride ou do SAG. O radar eu já tinha falado para vocês, que é bem tranquilo. Tem aqui também, gente, um e-mail. Esse material vai ser disponibilizado para vocês. Eu vou passar para a doutora Helenir, para você estar dando uma lida, dando uma olhadinha, para ver se tem alguma coisa que não entendeu. Se eu não falei tudo, ou se eu falei tudo errado, ou se vocês não entenderam, a gente pode retomar, inclusive vocês podem me chamar depois pelo WhatsApp, se for o caso. O que é importante aqui, ó, quando a gente vai colocar no radar, lembra que eu falei para vocês? Deixar o mais completo possível e, inclusive, gente, ver qual que é a unidade da pessoa que está atendendo, que seria o OL, ver qual que é a agência. Aqui de Campinas temos a 21, 024, 020, 060, que é Sumaré, e ele vai te passar esse número. Eu sempre tomo nota aí, ou a hora que ele coloca no chat, eu faço um copiar-colar e coloco no bloco de notas. Mas tá tudo certo. Helenir, posso te ajudar em mais alguma coisa? Oi, doutora. Não, doutora. No momento que nós estamos falando ali do guichê, né, dos recursos, falando da nossa experiência, né, que nós passamos por isso, fica o recurso, muitas vezes, ele fica parado porque o colega advogado deixou de juntar as cópias do processo. Ele fez unicamente a peça de recursal e protocolou. E se não for a cópia integral do processo inicial, eles não encaminham para análise do recurso. E aí, quando abrir o guichê virtual, o colega advogado precisa fazer solicitação do encaminhamento dessas cópias. Por isso que, às vezes, doutora, fica parado, ainda que a gente possa pelo guichê, e ele não dá andamento. Entendi. Então, é só para esclarecer, porque eu tive alguns casos aqui no meu escritório também nesse sentido. E faltava o quê? A cópia do processo inicial. Só foi para pedir para que o servidor encaminhasse imediatamente e já começou a dar andamento. Entendi. Esse procedimento, eu confesso para você que eu nunca coloquei a cópia. Por quê? Era o INSS, o servidor da PS, que fazia essa juntada. Exato. Então, se o advogado colocar a cópia, ele vai ser mais rápido encaminhado, é isso? Mais rápido o encaminhamento. Segundo aqui algumas conversas nos guichês que a gente tem tido, nem sempre aquele servidor que está fazendo o atendimento do recurso tem acesso, ou ele está no home office agora, então ele não tem o acesso. Ele precisa que o outro servidor que está interno faça essa remessa. Então, olha, o ideal é a gente pegar todas essas dicas que o pessoal nos passa, gente, e utilizar, porque a análise do INSS é muito demorada, está demorando demais, assim, anos.
Se a gente puder agilizar para chegar no CRPS mais rápido, vamos fazer. Ainda mais os processos mais recentes, que a gente consegue baixar aqui e junta lá, eu acredito que não vai prejudicar em nada. E uma pena que nós não temos o guichê virtual na fase recursal, né? Então, é porque o CRPS, ele não está vinculado ao INSS, né? Ele, por exemplo, as juntas de São Paulo atuam dentro do prédio da Santa Ifigênia, mas ela não é INSS, por isso que eles não têm esse acesso aí. Esses dias eu fui numa palestra lá na OAB São Paulo e o pessoal eu esqueci o nome dele, é Marcelo de alguma coisa, do CRPS, disse que estão fazendo algumas melhorias no sistema. Eu acredito que em breve a gente vai conseguir ter aí melhor atendimento. Eu também acredito, doutora. E com relação ao radar, eu não sei aí na região da doutora, mas o nosso aqui em São Paulo ele estava temporariamente fora de uso. Ficou de retornar, mas eu ainda não recebi nada nesse sentido. Deixa eu ver se está funcionando. Espera aí. Todas as reclamações que eu tive, eu encaminhei pelo e-mail, doutora, porque pelo radar não estava chegando. Deixa eu ver se o radar está funcionando. Olha, ele está girando a bolinha aqui. Eu acho que ele era super rápido, tá? Mas faz algum tempo que eu não utilizo, gente. Já tem um tempinho, inclusive. Eu acho que ele não está funcionando realmente, viu? E, então, a gente utiliza o e-mail, tá lá no material. E algumas pessoas, por exemplo, eu não sei se o pessoal de Carapicuíba estão na Comissão Estadual de Direito Previdenciário. Eu tô, doutora. Então, você participa, Jaqueline, da subcomissão de relação com o INSS? Não, eu só estou participando da subcomissão de eventos, mas sempre acompanho, né, a doutora Adriane falando que, inclusive, eu acredito que foi semana passada, né, que teve uma reunião com o INSS para relatar aí algumas ocorrências que estavam acontecendo e pedir também melhorias, né? Isso. Exatamente. Eu estou nessa comissão, doutora, e eu tenho recebido. Inclusive, o doutor Fabiotti também tem sempre me passado algumas coisas. Isso. E até o momento, nós não tivemos alteração nesse sentido aí, com relação ao radar. Mas é uma ferramenta importante, já foi divulgada no grupo, inclusive. Tá, joia. Estou aguardando o retorno para poder divulgar novamente. Senão os colegas tentam acessar e não conseguem, né? Olha, o meu está rodando aqui ainda, tá? Então, eu acho que ele está inoperante. Eu vou ver com o pessoal do grupo, ver as últimas mensagens, se teve alteração, depois eu passo para vocês, se está funcionando. Se não tiver, a gente utiliza o e-mail. Mas o importante é a gente relatar. E se não conseguir por e-mail, relata para o pessoal que está na comissão estadual, porque eles vão levar até essa subcomissão. Pode estar, por exemplo, eu estou nessa subcomissão também. Se quiser, pode me relatar que eu entre em contato com o Guilherme ou com eu esqueci o nome dela. A outra antes, gente. Que é a outra coordenadora anterior. Então, a gente vai tentar fazer a gente tem que se unir para fazer um bom trabalho para a advocacia. É verdade, doutora. E a Previdência é muito carente nesse sentido, né? A Previdência, gente, ela é carente em tudo. E, inclusive, eu não sei vocês, mas quando o cliente vem aqui, ele quer atenção, ele quer conversar, ele quer contar a dor dele com detalhe. E esse público, assim, a gente praticamente só encontra na Previdência Social. Mas é uma coisa que eu gosto muito do INSS, eu gosto muito do trabalho, então eu gosto de ouvir também. Doutora, nós trabalhamos com a Previdência, praticamente um trabalho social, né? E quase sempre pro bono, dependendo do caso, né? Nossa, nem fala o tanto de pro bono que a gente faz. É verdade. O que eu falo muito é o Deus te ajude, Deus te pague depois.
Olha aqui, doutora. A doutora Regina aqui está dizendo que não está conseguindo acessar o Geride, que é aquilo que nós falamos. Provavelmente só pelo Mozilla, doutora. Verifica em qual que ela está. Verifica se ela está no Geride, é o novo requerimento. Então, ele tem que ser pelo Firefox. Tenta verificar. Só que, às vezes, gente, ele cai, tá? Ele cai rapidinho e já volta. E, às vezes, ele cai e não volta rapidinho também. Então. Estou aqui com o pessoal me mandando umas mensagens, doutora. Então, o que eu acredito? Nós excedemos um pouquinho do horário. Muito, gente. Eu peço desculpa para vocês. Eu falo demais. Perdão. Não, e previdência é sempre assim. Nós que somos dessa área, doutora, atuamos que realmente amamos a previdência. Eu e a doutora Jaqueline nos encontramos aqui e amamos o que fazemos por amor mesmo. E a previdência é o nosso xodó, né, doutora Jaqueline? É verdade, é verdade. Gente, eu fico tão feliz de ouvir isso, porque, olha, eu vou falar para vocês, o segurado merece todo esse atendimento. É verdade. Já parou de gravar? Teve... Então, doutora, eu vou agradecer aqui, de qualquer forma, que eu estou vendo aqui umas mensagens, tem um pessoal que postou algumas manifestações aí no grupo, mas depois, doutora, eu passo para a doutora, se a doutora puder esclarecer. Tá joia, gente. Olha, peço perdão por ter passado do horário. Se quiserem, numa outra oportunidade, a gente conversa novamente. Tá joia? Tá joia, doutora. Doutora, eu posso antecipar aquele assuntinho que nós conversamos hoje mais cedo? Pode. Pessoal, aqui agradecendo assim, de antemão aí a todos que estão presentes. Eu e a doutora Estela, se Deus quiser, logo no início de 2023, nós vamos desmistificar aqui algumas siglas do CNIS, né, doutora? Principalmente as que se referem à MP 936, que está quase impossível entender o que o INSS quer com aquelas siglas. E vai ser um prazer, aí já conversei antes com a doutora Estela, ela se prontificou a preparar o material e nós vamos divulgar. Eu espero sinceramente que os colegas participem, porque a partir do momento que nós começarmos a entender melhor as siglas, desmistificar, entender o que o INSS está informando nesse CNIS, o nosso trabalho ficará melhor, mais ágil, e o nosso cliente ficará mais satisfeito. Eu acho que no final dessa ponta, todos nós saímos ganhando. Nós, os advogados atuantes aí na questão da Previdência, é um segurado que muitas vezes ele não tem a quem recorrer a não ser o advogado de veras atuante na área previdenciária. E, doutora, não tem nem palavras para agradecer aqui o seu empenho em passar para a gente esse material e explicar numa data assim, que nós tivemos logo após o feriado, agradecer a todos os colegas aí. E a doutora fica à vontade para fazer o seu encerramento. Olha, gente, eu agradeço imensamente a presença de vocês, eu fico muito feliz. E eu não sou palestrante, eu não sou professora, então eu não tenho didática para ensinar. E como vocês já viram, eu falo demais, mas eu gosto demais de falar do direito previdenciário. E o INSS, para mim, é um queridinho, porque eu vivi no INSS 16 anos. Então, eu amo essa parte de estar aqui mexendo com esses sistemas. Me leva até aos tempos não tão distantes que eu trabalhava lá. Agradeço a vocês, agradeço a doutora Helenir pelo convite e eu estou à disposição de vocês. Com relação ao certificado, a doutora Helenir vai estar entrando em contato com vocês por e-mail ou por WhatsApp para informar como vão estar recebendo. E o material eu vou encaminhar para a doutora Helenir, ela vai repassar para vocês também. E qualquer dúvida, pode estar chamando a doutora Helenir, eu vou deixar meu telefone para contato aqui, gente. 99, deixa eu lembrar meu telefone, 996... Eu vou deixar meu telefone para contato aqui,
pode chamar, se eu souber ajudar vocês, dificuldade no acesso, a gente pode fazer. Inclusive, a gente usa aquele Anidesk para entrar no computador do outro, se for o caso. Tá bom? Doutora, tenho certeza que vai ter um monte de colegas aí procurando, viu? Vamos lá, né? Vamos ajudar. É isso aí, doutora. Gente, obrigada. Uma excelente noite para vocês. Já estamos rumando para o final de semana, então uma excelente final de semana para vocês. Ótimos trabalhos, tudo de bom a todos. E um prazer enorme estar aqui com vocês, de ter essa experiência de passar um pouquinho sobre o INSS para vocês. Obrigada, doutora. Obrigada eu, gente. Um abraço. Gratidão. Obrigada, doutora. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.